Apesar de toda essa turbulência, esse todo cenário caótico da CBF, ela está muito confortável com a história do técnico. Sabe por quê? Porque essa era uma ideia só do Edinaldo. Colocar o Diniz, tá? Por qual motivo agora a CBF ela tem o grande trunfo de falar assim, por que eu vou tirar o treinador que foi eleito o rei da América e atual campeão da Libertadores? Se era por falta de título e currículo, ele conquistou para estar aqui. E tá lá. Então, o técnico que é aclamado pela mídia, isso tem peso, por especialistas, pelo mundo dos jogadores, pelo mundo corporativista do futebol brasileiro, que tem muito peso dentro da CBF. E o cara ainda ganhou a Libertadores, eleito o rei da América. Hoje perguntaram para José Mourinho. E aí? Você teria interesse e tal? A resposta dele foi um tanto quanto vaga. Eu não achei nada, eu acho que ele foi enfático. Ele falou, olha, não Foi ligar... taxativo. Ninguém me ligou, né? Ninguém ligou para um empresário. Mas ele não disse não nem sim, falou, só apenas não ligaram. Por isso que eu Deixou em aberto. Só vai resolver quando a Roma tiver vai resolver o futuro dele quando a Roma definir se vai renovar mas o o Mourinho, mais um ano de contrato, se a ideia é Mourinho, O Mourinho, ele Eu não acho que o Mourinho deveria ser o técnico da seleção foi um brasileira. 7-1 pra caramba, falou pro... Eu gostaria, viu? Falou pro... um 7-1, falou pro Ancelotti, cai fora que isso daí é bomba e não sei o que. Agora se tiver um convite, vem assim. Eu gostaria do Moro, hein? Mas ele falou, nessa mesma entrevista, ele disse que, uma recente, ele disse que ele negou uma proposta que, se as pessoas soubessem, chamando ele de louco, de burro até, né? Então a gente sabe que não é da seleção brasileira que ele negou, porque ele não foi procurado. Deve ter sido alguma coisa da Arábia, sei lá. Sim, com Ou certeza. pode ter sido da seleção de Do Portugal, PSG, antes da talvez, contratação Portugal, do Roberto Martínez, né? Ele O nome dele no Paris Saint-Germain foi extremamente ligado por causa do teu xará. Ele é uma espécie de diretor de novos projetos esportivos do Catar, né? Ele tem um cargo, o Mourinho. Mourinho. Eu não sei direito a nomenclatura, mas é um diretor Ele é uma espécie de novos estudos esportivos, um consultor. Mas o Mourinho, ele gosta muito do Brasil, ele passa férias em Pernambuco muitas vezes, acho que ele até tem uma casa em Pernambuco, se eu não me engano. Ele, desde o início do trabalho dele no Porto, ele vinha pro Brasil... Pra buscar jogadores, o Derlei do Porto, ele foi ver aqui, né? Ele tem uma relação muito... Mourinho? Ronaldo. Agora, Ronaldo Fenômeno. posso falar uma coisa pra vocês? Embora o Mourinho tenha aí uma trajetória muito mais destacada que a dupla também lusitana, Jesus e Abel, né? Na minha visão, eu seria mais Abel e depois Jesus do que Mourinho. Eu também. Eu acho que o Abel e o Jesus, eles entendem, e o Abel muito mais... o que é a Coça Nostra, entendeu? Mas... eles entendem o que é o futebol brasileiro. E o Jorge Jesus já falou abertamente, aceita na hora. Aceita na hora. Ele e o Renato Gaúcho são dois que ligavam na hora. Daqui a pouco tem um Mundo Placar e a gente fez essa pergunta. Quem você escolheria para ser o técnico da seleção, tá? Mantém Diniz, traz um estrangeiro, que pode ser o Mourinho, o Abel, o Jesus... um brasileiro ou um ex que tenha dirigido a seleção. Aí a gente vai nos últimos aí, né? Mas Tite apesar dos últimos... e Felipão. Tá dando um estrangeiro. A maioria quer um técnico estrangeiro na seleção. Mas só revelo meu voto no Mundo Placar. Mas apesar dos últimos 3 títulos mundiais de seleções terem sido com técnicos que, digamos assim, não tem uma grife gigantesca, né? O Deschamps não é um técnico de uma grife gigantesca. Ele é um grande treinador dentro do futebol francês, fez um trabalho pontual na Juventus de reconstrução, de devolver a Juventus à segunda divisão, um bom trabalho no Mônaco, que chegou à final da Champions em 2004, mas só, né? O Joachim Löw não era um técnico... Onde anda Joachim Löw? Tá parado. Tá estudando futebol, né? Joaquim Louco? Você tem Joachim Löw, que era um ex-auxiliar, o Scaloni, que era um interino que virou um técnico e ganhou a Copa do Mundo. Mas seleção, para mim, ela precisa, em alguns momentos, de um cara que tenha uma voz e uma história num vestiário e uma representatividade para gerir um time em um curto espaço de tempo. Porque não é só o dia a dia. Tem hora que você vai no convencimento, tem hora que você vai no teu peso. E aí, quando você coloca numa prateleira Jesus, Abel versus Mourinho, o lado do Mourinho pesa sozinho. E não é que assim os jogadores vão olhar o Abel de cima para baixo, o Abel ou o próprio Jorge Jesus. Mas a figura do Mourinho para esses jogadores europeus brasileiros hoje, no momento,
ela é mais representativa. Será? Eu acho que sim. Eu acho que vários desses jogadores, acho não, é só a gente pensar aqui nos jogadores que chegaram ao futebol europeu, que vêm sendo convocados para a seleção brasileira, eles chegam à Europa no momento em que o Mourinho já não vivia o seu apogeu. Sim, concordo, mas ainda tem um símbolo, ainda tem uma mística. Porra, esse cara é o Mourinho. Não, e tem outro fator, Facinca, que eu preferiria o Mourinho. Não tem proposta, a gente não tem nem presidente, né? Que a gente tá só especulando. Mas eu preferiria o Mourinho porque também tem o fato do Abel ser muito identificado com o Palmeiras, o Jesus muito identificado com o Flamengo. A gente já viveu uma era do Tite que era muito também, se ele levava alguém do Corinthians, é porque é patota do Corinthians. Um cara imparcial. Você traz um cara que é meio unanimidade, meio assim, meio livre nesse aspecto. Acho que pacificaria. Fazer uma rodada aqui. Quem você acha, Bernardo, que estará no banco da seleção, dirigindo a seleção brasileira? Eu não faço a menor ideia. Você está perguntando quem eu acho que estará. Quem você acha que estará? Não quem você gostaria. Nem que eu gostaria. Isso aí a gente fala no Mundo Placar hoje. Mas eu não sei, porque a gente não tem nenhum presidente da CBF. A impressão que eu tenho é que se o Reinaldo ganha a eleição, se houver eleição, o Abel Ferreira é o cara. Minha opinião. Não tem informação nenhuma. Intuição e tal. Não. Copa América agora. Copa América? Ele não sai do Fernando Palmeiras. Diniz. É o Fernando Diniz. Você, Fernando Diniz. Fernando Diniz vai terminar o ano. A sua pergunta é pra Copa América? Eu acho que vai ser o Fernando Diniz também não vai dar tempo de arrumar alguma coisa também, assim. Quem sabe? Não, é assim, quem disser que sabe o que vai acontecer é o que menos sabe, porque a gente não vai ter que definir. Vai ter que definir. O Edinaldo volta, por exemplo, é o Diniz. O Diniz segue, né? Porque a tendência é essa, pelo menos até a metade do ano. O que eu faria, acho que o Diniz deve seguir, tá? Mas os outros nomes, não necessariamente nessa ordem, tá? Abel, não necessariamente nessa ordem, tá? Abel, Jesus e Tite. Flavinho, por que eu iria num desses... O Tite não volta. Tite não volta também. Não. Eu acho o Tite o melhor técnico. De todos esses Flavinho, que eu tô falando, pra mim o Tite é o melhor apesar de toda essa turbulência, esse todo cenário caótico da CBF, ela tá muito confortável com a história do técnico. Sabe por quê? Porque essa era uma ideia só do Edinaldo. Colocar o Diniz, tá? Por qual motivo agora a CBF ela tem o grande trunfo de falar assim... Por que eu vou tirar o treinador que foi eleito o rei da América e atual campeão da Libertadores? Se era por falta de título e currículo, ele conquistou para estar aqui. E tá lá. Então, o técnico que é aclamado pela mídia, isso tem peso, por especialistas, pelo mundo dos jogadores, pelo mundo corporativista do futebol brasileiro, que tem muito peso dentro da CBF. E o cara ainda ganhou a Libertadores, eleito o rei da América. Mas dois amistosos pesados. Mas quem assume pode ser... O cara que assumir pode amar... Não, mas é assim que funciona. Essa é a única... Não, isso que você falou faz todo sentido. Do ponto de vista... Mas o cara que assume... Do ponto de vista da lógica, isso que o Facincani falou, faz perfeito, todo sentido. Eu manteria, mas... Agora, existe o fator humano, que é o ser humano. Aparece um idiota qualquer aí que vai ser o novo presidente da CBF. Aí aquela coisa. O cara gosta do Abel. O outro gosta do Tite. Não precisa nem gostar. Um acha que ele vai querer assinar o trabalho. Eu já ouvi que o Reinaldo Carneiro quer um técnico firme. O Diniz é um técnico firme na visão de vocês? Eu também acho que é. Mas o Felipão é um cara firme. Não, pelo amor de Deus. Que não inventem o... Não. Eu tô falando que dos nomes que eu estou... Aquilo ali... Se a gente lembrar aqui... Dunga, daqui a pouco vai voltar no Dunga. Já. Mano Menezes foi e voltou, né? São todos... Isso aí a gente não tá falando sobre preferências, sim, cenário. Sim. Exatamente. E Rogério Ceni, não? Vocês não pode ser o outro Rogério aí. Ceni? Pode entrar no outro. Pode ser a assinatura de algum outro presidente. Dorival. O cara, pra encerrar da minha parte, esse futuro presidente, para tentar tirar o Diniz do cargo de técnico da seleção, ele vai precisar estar muito bem amarrado e concreto com o cara que vai substituí-lo. Caso contrário, ele não vai entrar de novo. Mas não tem pressa. Numa bola... Não, tem pressa. Não, ele não vai entrar numa de anuncia... O Diniz vai treinar o time contra a Espanha e Inglaterra. Contra o México. Contra o México, se for o Diniz, aí ele treina a seleção na Copa América. O título da Libertadores, para mim, amarrou e enraizou o Diniz como técnico até a Copa do Mundo.